Tu não precisa de dinheiro para ter uma casa elegante, tu precisa ter critério. Muita gente me pergunta se é possível ter uma casa sofisticada comprando em sites como a Shopee, por exemplo. E todas as vezes a minha resposta é a mesma, gente. É claro que dá, é óbvio, desde que tu tenha um olhar treinado. O problema nunca foi o lugar onde a gente compra as coisas, mas sim comprar sem intencionalidade, sem estratégia. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a entrar nesses sites e começa a ser bombardeado com milhares de objetos que são muito bonitos e baratinhos, a gente começa a encher a nossa casa de plástico, de objetos sem qualidade, sem critério. E tudo isso vai criando um ruído visual que desvaloriza o nosso ambiente. Mas hoje eu vou te mostrar como desenvolver esse olhar treinado para comprar decoração online com segurança, com elegância e principalmente com intenção. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Eu vou ser bem sincera contigo, tá? Comprar decoração acessível exige um pouco mais de técnica do que comprar uma decoração um pouco mais cara. Isso porque quando o nosso orçamento é mais alto, na maioria das vezes o próprio material do produto já ajuda a dar uma melhorada no resultado final. Sabe assim, pela própria qualidade, pelo próprio acabamento, porque isso faz diferença no resultado final da nossa decoração. Então tem coisas que a gente não precisa se atentar tanto. Agora, quando o nosso orçamento é limitado, a gente precisa saber exatamente o que aquela peça tem que ter para entregar o efeito e o resultado que a gente busca para aquele ambiente. Então, a gente precisa de um olhar mais treinado. E esse olhar mais treinado, a gente desenvolve a partir de 3 critérios fundamentais que a gente precisa se atentar na hora de fazer a nossa compra, que é materialidade, textura e proporção. E eu te falo isso com muita segurança, muita, porque comprar online faz parte do meu trabalho e do trabalho da minha equipe todos os dias. Eu trabalho com projetos exclusivamente online, então indicar produtos pela internet, indicar produtos de lojas virtuais, né, de lojas online para o meu cliente, faz parte da minha rotina profissional. Então eu valido todos os pontos. Sempre eu tenho lá os critérios bem estabelecidos para não indicar algo que não seja de qualidade para os meus clientes. E é esses pontos, esses critérios que eu vou te mostrar hoje. Inclusive, recentemente eu decorei a casa da minha mãe inteira, porque nós tivemos aqui as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Acredito que tu tenha ficado sabendo. E a minha mãe foi uma das pessoas que foi atingida. A casa dela ficou completamente submersa e ela acabou perdendo absolutamente tudo que ela tinha. Então a gente precisou fazer uma reforma inteira do zero. E ali, gente, a gente não tinha espaço para erro, não tinha margem para compra impulsiva, não tinha espaço para, mais ou menos, acho que dá. Cada peça precisava funcionar, precisava durar, precisava contribuir para o resultado final do ambiente, né? Precisava enriquecer o ambiente para que ela pudesse voltar para uma casa bonita e funcional. Então eu sei exatamente o que é comprar pela internet dos dois pontos, né? Tanto de quem indica quanto de quem compra mesmo o produto. E eu usei exatamente o mesmo método que eu utilizo com os meus clientes para conseguir comprar ali os itens da minha mãe, muitas coisas que realmente fizeram diferença na casa dela e a maioria foi da Shopee. Então tudo que eu vou te mostrar aqui passa por um filtro muito simples: vida real, uso real, resultado real. O meu primeiro filtro quando eu estou escolhendo algo é a materialidade, porque eu acho que de todos os itens esse é o que mais impacta assim no resultado final. Então eu evito tudo que é de plástico barato, sabe? Aquele plástico que tu já vê que é sem qualidade. Tudo que tenta imitar outro material. Então vaso de plástico brilhante que finge ser cerâmica, tá fora da lista. Objetos que parecem madeira, objetos que parecem pedra, sabe? Flor falsa. Nada disso entra no meu carrinho. E eu evito porque a gente acha que não, né? A gente acha que não faz diferença. Mas o olho humano percebe isso imediatamente. E é uma enorme desvalorização para o nosso ambiente. E como nós estamos sempre em busca de viver em ambientes agradáveis, que sejam bonitos, que sejam elegantes, que nos façam bem, a gente precisa levar a sério esses critérios, tá? A gente precisa fazer uma boa compra. E para fazer uma boa compra, o princípio básico é:
Material honesto sempre precisa vencer. Então, se tu tá em dúvida entre um vaso brilhante que imita cerâmica ou um vaso mais simples que realmente é de cerâmica, o honesto sempre precisa vencer. O material, quando ele é honesto, ele contribui muito para o ambiente, mesmo que seja em pequenos detalhes, sabe? Por exemplo, na casa da minha mãe, eu fiz um quarto todo listrado de verde e branco. Todo listrado. É um quarto que tinha como objetivo ser diferente mesmo, ser contraditório mesmo, ser surpreendente mesmo. Inclusive deu muita polêmica lá no meu Instagram, porque muita gente não gostou, disse que era muito pesado, mas todo mundo que se hospedou lá amou, tá? Diz que é super relaxante. É um quarto para uso bem eventual. E ainda assim, né, por ter todo esse peso da listra, ele precisava de equilíbrio, para não ficar cansativo, porque é um quarto, né, gente? Também não dá para exagerar. Para isso, eu trouxe textura natural para o ambiente em pequenas doses, só para criar ali um contraponto. Esse gancho de madeira Pinus, por exemplo, foi comprado na Shopee. Super acessível, mas assim, super acessível mesmo. E eu achei que deu um toque muito legal. E olha, vou dizer para vocês que ele é muito utilizado lá na casa da minha mãe. Sim, já se pagou muito, porque ele foi muito baratinho. Mas assim, gente, foi baratinho, mas é madeira de verdade. Então ele é simples, ele é honesto e ele é funcional. Inclusive, esse gancho tu pode colocar, por exemplo, em um hall de entrada, em um quartinho infantil para pendurar mochila, sabe? Fica muito legal, é super versátil, diversas possibilidades, assim. E tem qualidade, então foi uma excelente compra. Os abajures desse quarto também seguem a mesma lógica. A base é de cerâmica mesmo, ele tem uma cúpula neutra e uma luzinha quente, que faz diferença, né? Então, assim, não é nada inventado, nada mirabolante, nada tentando parecer aquilo que não é. É básico. E o básico combina com diversos estilos de decoração. Então, tem uma boa altura para o quarto, é uma altura que... uma altura elegante, sabe? Uma altura agradável, equilibrada, não chama tanta atenção assim, ele é só um pontinho de luz ali. Achei elegante, adorei. Ainda nesse quarto, eu precisava trazer um puff de apoio, assim. Eu sempre gosto de colocar nos quartos, principalmente quartos de hóspedes, um puffzinho, porque eu acho que ajuda, né, a pessoa na hora de apoiar alguma coisa, né, colocar bolsa, sentar para calçar um sapato. Eu acho que é um item muito interessante de se ter em um quarto de hóspedes. E como eu precisava de textura, eu precisava deixar esse quarto mais encorpado, né, para não ficar só com o peso das listras, eu trouxe um puff de tecido bouclé, que é esse tecidinho texturizado, sabe? Tu já deve ter visto por aí, assim, lembra uma ovelhinha? Tá super em alta. E eu vou dizer para vocês, o bouclé é um ótimo exemplo de tecido que funciona bem, mesmo em itens baratinhos, mesmo em compras online, porque... mesmo nas versões mais acessíveis, a aparência dele continua bonita. É uma aparência de conforto, uma aparência assim mais sofisticada. É uma textura que normalmente dá certo, assim, e ainda ajuda a enriquecer o ambiente. Então eu acho que foi uma compra muito legal, assim, eu gostei bastante e achei que contribuiu. Então fica a dica aí. Pode ser que com o tempo ele dê bolinha, mas como é para uso eventual, eu acho que valeu super. Para a área social também eu comprei um cesto. Cesto é algo que eu acho que vale super a pena comprar na Shopee, porque tu compra muitas vezes direto do fabricante, então acaba se tornando mais barato, porque tem cestos que são realmente muito caros, né? E eu comprei esse aqui para casa da minha mãe, excelente, excelente qualidade e excelente preço. E eu recomendo todo mundo ter um cestinho em casa, sabe? Porque os cestos, eles são ótimos aliados para trazer textura para o ambiente. Eu acho que é um elemento que, mesmo sendo simples, ele comunica cuidado, sabe? Porque não é algo extremamente útil. Tu tá adicionando algo que é funcionalmente dispensável. E isso, gente, muda completamente a percepção do ambiente. Porque tu vê que a pessoa pensou além, né? Ela não pensou só no que realmente ia funcionar, ela pensou também em colocar ali uma dosezinha extra de cuidado mesmo, de decoração. Eu adoro. Para a sala, eu também precisava de uma luminária de piso, porque eu precisava que ela ficasse do lado do sofá para trazer altura para a composição, porque estava muito baixo ali, o sofá é uma coisa baixa, e eu precisava equilibrar. Então eu fui para a Shopee e encontrei essa aqui, super simples, limpa, assim, visual limpo, discreto, adorei. Ela cria uma iluminação de apoio, ela traz aconchego
E mais, ela não briga com o restante da decoração, porque ela é uma peça mais silenciosa, assim, ela tá ali fazendo o papel dela, mas ela não grita, sabe? Então, achei que também ficou super elegante. No corredor, eu fiz um corredor todo amarelo e eu montei uma galeria de fotos da família. As molduras e as fotos também vieram da Shopee. Eu mandei revelar por lá mesmo, encontrei um anúncio e aí ela fazia no tamanho que eu precisava, então achei assim, ficou maravilhoso. E reparem que essas molduras, elas são muito simples, elas são lisas, elas são branquinhas. Isso porque quanto mais básico for o objeto, maior a chance de acertar. Molduras simples, bem proporcionadas, bem espaçadas, ficam lindas, preenchem o espaço, sabe? Assim, eu acho que não precisa inventar muita moda, né? Vai no básico, porque o básico bem feito funciona demais. Tu não precisa ter molduras rebuscadas só porque tá barato lá na Shopee. Vai no simples, a chance de acertar, gente, assim, ó, é muito, muito mais alta. Todas as escolhas para a casa da minha mãe foram feitas de forma intencional, levando em consideração o que cada um desses itens iria trazer de contribuição para o resultado final do ambiente. E precisa ser assim. A gente tem que lembrar que não é sobre achadinhos, é sobre intenção. A tua casa não é um depósito de compras aleatórias que tu foi fazendo porque estava barato ou porque alguém que tu gosta muito indicou. Não, ela é o reflexo direto das tuas escolhas e tu precisa saber fazer boas escolhas. Tu precisa treinar o teu olhar, porque o olhar treinado, com um olhar treinado, tu vai economizar, tu economiza muito dinheiro e ainda eleva o nível do teu ambiente. E é exatamente isso que a gente treina lá no Clube Secreto de Senhoras. A gente aprende a treinar o nosso olhar, a ter critérios, a levar em consideração proporção e ter coerência. Porque, gente, sinceramente, fazer compra é fácil, é muito fácil. Tu vai lá, escolhe o item, achou bonito, bota no carrinho, pum, pagou, tá pronto. Mas fazer uma curadoria exige um pouco mais de atenção, exige um pouco mais de dedicação. E tu precisa aprender a fazer curadoria e não compras. Se tu quiser aprender a fazer escolhas com segurança, mesmo com orçamento limitado, eu vou deixar o link do Clube Secreto de Senhoras aqui no comentário fixado. Clica lá, porque aí tu consegue fazer um passeio por todos os encontros que já estão disponíveis. A gente tem encontros a cada 15 dias. Então, dá uma olhada lá, quem sabe, né? Se for o teu momento, entra para nossa comunidade também. Tá bom? Ah, eu vou deixar, inclusive eu vou deixar o link de todos esses itens que eu mostrei aqui pra vocês também ali no comentário, porque eu acho que pode te ajudar. Aí tu entra lá no link, né, estuda um pouquinho, vê quais são as características e te inspira pra decorar aí a tua casa, tá bom? Não esquece de me contar nos comentários também qual foi a compra que tu fez online e que tu te arrependeu, porque eu acho que pode ser uma troca interessante, pode ajudar outras pessoas que também estão aí com esse hábito de fazer compras de decoração pela internet. E se esse vídeo foi útil pra ti, não esquece de deixar um like, um beijo e até o nosso próximo encontro.